E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Pode Construir. Hoje temos aqui o prazer de trazer o arquiteto e urbanista Carlos de Andrade, ou como a gente costuma chamar, o vulgo Carlão, mas hoje a gente vai falar um pouquinho de outras coisas. Por quê? O Carlos, ele ao longo da carreira dele como profissional, né, arquiteto e urbanista, ele mudou um pouco o foco. O que aconteceu? Ele se tornou um empreendedor. Hoje o Carlos, ele é franqueado da Riolax e ele, paralelo, tem uma fábrica de tijolos ecológicos. Eu não sei se é assim que eu posso chamar, Carlos, a Atamar Tijolos. Isso aí, Psirato, boa noite, tudo bom? Prazer, tá? Seja muito bem-vindo, Carlão. Poder falar um pouquinho da nossa trajetória aqui. Como empreendedor nato que você é, né? Sempre foi, né, Carlão? Não, eu sempre fui um vendedor. Legal, entendi. Eu acho que as pessoas hoje têm um pouquinho de vergonha da profissão de vendedor. E eu não tenho Talvez. vergonha nenhuma, porque para ser um bom arquiteto você precisa vender seu projeto. Não tenha dúvida, meu amigo, não tenha dúvida. Então, já tive à frente de vários negócios com vendas, né? E hoje tem a Riolax, que é uma franquia de hidromassagens, né? Produtos para banho, banheiras, spas ou furôs. E em paralelo, mais recentemente, a gente criou a Atamar, que é uma empresa de tijolo ecológico. Legal. Tijolo ecológico é um nome comercial. Tá. É uma coisa que viralizou. Que a gente internet, sabe que tem uma outra denominação, né? Mas o nome técnico, já que estamos aqui falando... Sim, claro. Fica à vontade, Carlão. Entre arquiteto e engenheiro, é tijolo modular solo-cimento. Solo-cimento. É uma questão de... Eu vou deixar o Carlão falar. Carlão... Vamos traduzir, vamos desmistificar o tijolo ecológico para facilitar e eu acho que até melhorar um pouco a imagem dele. Porque a gente vê a questão, Carlão, que eu costumo pontuar aqui, no sentido cultural. Porque o solo-cimento, você vai explicar melhor pro pessoal isso daí, eu, na minha concepção, eu vejo algo com mais resistência, menos porosidade e mais ou menos permeabilidade. Exato. Então, assim, explica pro pessoal isso daí melhor, Carlão. Vamos lá. Tijolo, a gente tá falando do formato retangular, né? Perfeito. No caso lá da Atamar, nós trabalhamos com tijolo de 25 centímetros por 12,5 por 7. Perfeito. Tá? Mas agora já temos uma novidade aí, vamos ter o de 30 por 15 futuramente. Aí, que legal. Né? Que é Carlão, como tijolo, empreendedor, continua investindo. Um tijolo maior. Modular, o que significa um modular? Ou seja, você tem que respeitar essas medidas. Então, na hora de projetar, de pensar o projeto, né, a execução, você trabalhar módulos de 25 ou meio, 12,5. 12,5. Então aí vem a palavra modular. E solo-cimento. Aí que entra a questão do ecológico, né? Por que se convencionou chamar o tijolo de ecológico? Porque ele isenta de queima, tá? Tá. Ele é um tijolo feito a partir da mistura de um solo, mas não qualquer solo. Tem que ser um solo de uma faixa abaixo de 50 centímetros da superfície, para que ele não tenha contaminação, não tenha matéria orgânica. Legal. Né? Ele tem que ser um solo limpo, né? Puro, com uma porcentagem alta de areia, né? E aí é até legal de falar, né? Terra é diferente de areia. Solo é uma mistura de composições e geralmente ela vai ter ali areia e argila, tá? Porém, todavia, esse solo não pode ter somente areia. Ele tem que ter uma porcentagem. Geralmente a gente está falando em torno de 70% de areia, com um pouquinho de argila, para que essa argila permita que a gente consiga tirar o tijolo, desmoldar ele para fazer a cura. Tá. E ele é feito cura hidráulica, tá? O que isso promove? Água? Base água. Perfeito. Base água. O que a gente promove? Por que ele é ecológico? Não tem a queima, né, do bloco de olaria, né? E não tem a extração de rio para você tirar a argila. Só para aqueles que não às vezes não visualizam, né? Exatamente. A queima, você evita gerar gás carbônico, né? Como se fosse um motor a combustão que vai para
Hoje a gente sabe que algumas cerâmicas já usam gás, elétrico e tudo mais, já modernizou. Já modernizou até para não contaminar o oxigênio. Até porque não se permite mais. Sim, né? sim. Se for levar a lei, né? Você não pode cortar árvore e queimar para queimar tijolo. Exatamente. Né? Já partimos desse princípio. Então hoje até as cerâmicas já se modernizaram com relação a isso. Mas tem a extração. A extração, quando a gente fala da matéria-prima. Da matéria-prima, né? Nos barrancos, nas encostas, que você vai gerar um desassoreamento e até a parte de água, né? De água. E aí que entra. A Tamar, ela não faz essa coleta de material, ela não vai lá e tira de um lugar, não vai lá e tira de uma jazida. Eu compro material de algum lugar que está fazendo terraplenagem. Então, a gente não faz uma extração da natureza. Então, a gente pega alguém que está deslocando terra do ponto A para o ponto B e eu compro essa terra para fazer isso. Claro, né? Esse solo, feito toda uma análise, tem uma análise laboratorial primária que a gente identifica se o solo é compatível e ele pode fazer o tijolo. Né? E, claro, aí depois rodam-se os primeiros testes, vai para laboratório e a gente... Parte de resistência, né? Até o Carlos estava me contando que outro dia o pessoal chegou lá, se o tijolo dá resistência, dá, vai lá fazer o controle e tal. O cara ficou abismado, porque o controle estava acima dos padrões, né? Foi engraçado isso. Mas esse assunto é bem importante, porque o tijolo ecológico ele sofre alguns preconceitos, acho até pelo nome, porque tudo que a gente fala ecológico dá essa impressão de inferior, feito de forma... Sem qualidade, sem investimento, exatamente. E é o contrário, né? É o contrário no caso do solo cimento. É claro, a gente tem produtores que não seguem as normas, como todos os outros em ramos. Qualquer ramo. Mas é a pergunta recorrente, né? Os clientes chegam, Carlos, tem teste de resistência, tem teste de absorção, como que é a medida? Tem, a gente faz. Sim. Aí eu devolvo a pergunta. Na sua casa de alvenaria tradicional, você fez isso? Não. Então é por convenção, né? Não é questão cultural, né, meu amigo? E perguntar. É claro, né? A gente tá falando... Aí que é engraçado também, né? Parece que a gente tá falando de algo novo. Do tijolo ecológico ser algo novo. É uma técnica que já tem mais de 200 anos. Da forma que a gente vê hoje. Mas a técnica de prensagem solo tem mais de 2.000 anos. A gente encontra isso aí em muralha da China, tem coisa parecida ali. Né? Então, assim, advém de povos antigos isso. Tenha dúvida. Tem coisas milenares aí que estão em pé até hoje com técnicas parecidas, né? Então a gente sofre alguns preconceitos. Com barro, né? Tá em pé com barro. Com barro. Taipa de pilão. Exato. Positivo. Hoje tem obras de luxo com taipa de pilão. Taipa de pilão. Perfeito. Né? E esse é um ponto importante, né? Mas o cara tá falando de outros métodos, né? Porque eu não venho aqui para falar que o tijolo ecológico, o solo cimento, é a melhor alvenaria. Ela é uma alternativa entre tantas outras que são boas. Mas em defesa dela, é uma alvenaria racional, com baixíssimo resíduo, por ser modular. Tudo que a gente fala de modulação, ele é um Lego, né? A gente brinca, é um Lego de gente grande. A arquitetura modular é uma coisa que tem crescido muito, né, Carlão? Tem crescido muito, pela facilidade, pela agilidade e pela exatidão que você tem no projeto. Você minimiza certos erros, né? Que é uma coisa que a gente fala bastante sobre isso, de quebrar o paradigma dos possíveis erros em projeto, porque é mais fácil culpar o projeto do que executar da maneira correta. E é o outro preconceito que o tijolo ecológico sofre. Questão dos profissionais, né? O cara tá acostumado... Não quer trabalhar... Ele tá acostumado lá a fazer a alvenaria comum, acerta no reboco, tal, não sei o quê. Beleza. O tijolo ecológico, se ele errou na primeira fiada... Já erra a casa inteira. Não, ele não vai errar, porque... Não vai sair, né? Vai chegar o momento que ele não vai encaixar mais. E aí ele vai, preciso voltar aqui e fazer a coisa acontecer. Né? Então, assim, é um material que não é revolucionário,
Eu não estou contando nenhuma novidade aqui, mas ainda falta essa questão das pessoas entenderem como ele pode, aplicado de forma correta, melhorar muito alguns projetos, tá? Por quê? É um material que ele é o próprio acabamento, então se a gente fala de uma construção de tijolo à vista, né? Tem a dúvida. Que é super adequada à nossa região. Ainda mais por conta da temperatura. Eu ia falar exatamente isso agora. Ele é térmico, porque como ele tem os furos, ele tem o de 25 por 12,5, ele tem 2 furos de 40 milímetros, né? Então ele é um bolsão de ar que você deixa uma abertura embaixo do telhado, o ar quente sobe e vai embora. Então você tem essa questão térmica e acústica. Além do que, se a gente falar de uma parede de 12,5 centímetros, a gente ganha metro quadrado útil. Claro. Né? Numa obra, você calcula ali, vai ter metro quadrado a mais por conta dessa parede mais esbelta, né? E talvez a coisa que mais me agrade no sistema é que você consegue ir aplicando toda a elétrica, hidráulica, lógica, toda na concepção, na construção da parede. É muito parecido com uma impressora 3D que você vai construindo por camadas. Ela vai subindo, o tijolo vai fazendo isso. Então você não vai precisar depois chegar, rasgar uma parede para passar uma tubulação, depois rebocar e tudo mais, gerar resíduo, perder material, porque é um material que você já comprou e tá destruindo, retrabalho. Sim. Né? E aí entra a questão projeto e execução bem feitas. Aí você tem realmente um sistema muito vantajoso. Porque se a gente parar e pensar, se a gente trabalhar em parceria, haverá uma harmonia, haverá uma economia, haverão benefícios por uma boa execução. Sim. Só que precisa aceitar a questão... A demanda dele. Exatamente, entendeu? A demanda dele. Assim como outros sistemas, né? Eu acho que hoje a gente está falando muito aí de sistemas de construção a seco. Sim. Né? Eu sempre falo assim, gente, você não precisa construir a casa inteira com tijolo ecológico. Ótimo para Tamar, ótimo para o Carlos. Mas por que não fazer uma obra mista? Aplicar o tijolo onde ele deva ser aplicado e nas outras partes você aplicar outros materiais. Ou convencional, ou aço, ou drywall, qualquer um que seja. Steel frame, o sistema de isopor. Eu sou totalmente aberto a trabalhar de forma híbrida as obras, né? Mas existe esse bloqueio, essa coisa do desconfiar do material, né? Mas em paralelo a isso a gente continua desenvolvendo, né, realizando algumas tentando evoluir esse material e uma das coisas que eu vou brigar por isso e vou buscar tentar aplicar cada vez mais é a aplicação de RCC na composição do tijolo. Já fiz alguns testes, né? Conta pro pessoal melhor o que é o RCC. RCC, a gente fica falando em código, né? Parecendo... e isso dificulta. Resíduo da construção civil. Entulho, basicamente. Né? Então, hoje, já existe uma usina de reciclagem aqui em Araçatuba, que pega as caçambas, separa material cinza do material vermelho, né? Que são cerâmicas, de parte de reboco e tudo mais, tritura e isso... vira um agregado. Vira vários tipos de agregado. Desde pedrisco, pedra maior, seixo, e sobra algo arenoso, que é muito próximo ao que seria a areia para construção civil. Eu já consegui misturar esse material com o solo e prensar tijolos que resultaram nos tijolos mais resistentes, com melhor plasticidade, com menor absorção do que todos que eu já havia feito. Olha que legal. Por quê? O RCC, ele tem muito cimento, muito cal e muita areia, que são materiais nobres. Sim. Então, quando você reativa ele com um novo cimento, ele fica extremamente resistente, extremamente plástico e com baixíssima absorção. Então, além de eu não produzir um material que explora a natureza, você está sendo totalmente sustentável, né? Vai se tornando cada vez mais sustentável. Perfeito. Cada vez mais sustentável. Já fiz testes, por exemplo, com resíduo de vidro.
para-brisa. Deve dar uma plasticidade altíssima. Para-brisa, garrafa, chega na granulometria da areia novamente, mistura-se ao solo cimento, tijolo extremamente plástico, baixíssima absorção, resistência lá em cima. Porque ele acaba preenchendo toda a possível porosidade que tenha, né? Porque o vidro você pode trabalhar desde uma granulometria de areia fina Sim. e até o pó. Na hora que ele chega no pó, ele compacta totalmente. Muito aquilo. Legal, interessante isso aí. Existem outras aplicações, eu tô falando das que são possíveis aqui em Araçatuba por... Conta do que você tem de matéria-prima. Tá disponível. Tá disponível. Perfeito. O vidro um pouco menos, já tive um contato com o pessoal que faz troca de para-brisas, mas a gente não conseguiu dar andamento nesse projeto. Mas o RCC é totalmente viável. Legal. Totalmente viável. E, inclusive, em breve, nós já... Consegue pôr na tela para nós, Wendel, o Instagram da Atamar? Aqui, ó, para quem não quiser seguir a Atamar Tijolos Ecológicos, mostra aquela foto que eu gostei lá, Wendel, por favor. Aqui, ó. Olha lá. Esse dia foi sensacional. Esse dia aqui foi um dia que o pessoal dos nossos cursos de arquitetura e engenharia civil fizeram uma visita à empresa do Carlos. Tá? Ó, tem um detalhe interessante nessa foto aqui, que assim, o tijolo é amarradinho, né? Ele tem aquela amarração tradicional do tijolo. Sim. Só que é arquiteto, né? O que os arquitetos já pegaram aqui? Ó, já mudaram a amarração. Olha lá, já fizeram... Criaram um elemento vazado. Né? Que é a outra possibilidade que o tijolo tem, que é absurda. Olha essa aqui, ó. Aquela concepção que você falou do aparente, né? Você fica com uma alvenaria. Olha, a montagem, os pallets, a empresa do Carlos, o tijolo. Ó, olha aqui que legal essa aqui, Wendel, ó. Essa aqui, ó. Olha aqui, ó. A parte de amarração, né, ó. Aqui a gente... Aí entram as coisas que a gente defende no tijolo, né? Vai usar muito menos concreto, porque o grauteamento dele é muito simples, são nesses furos de 40 milímetros, então baixíssima cubagem de concreto. Legal. Questão de aço também cai muito. A canaleta, né, que você estava fazendo como se fosse a cinta de amarração. Cinta de amarração. Você vai usar muito menos ferro, né? E madeira praticamente zero, porque não tem caixaria. Exatamente. O tijolo é a forma. Legal. Né? Então a gente tem as canaletas. Aqui, ó, subir um pouquinho. Aqui, ó, esse aqui, ó. Aqui, ó. Olha a pigmentação. De cor. Porque cada solo vai ter uma história. Cada solo vai... Bacana. Então isso aqui é o próprio solo, você não pigmentou isso. Aqui são 3 solos e aqui é um só com areia. Aqui não é um tijolo tão ecológico. Olha, Wendel, que bacana isso aí, cara. Pigmento, própria areia, própria terra, né? Não precisa de pigmento. Cada coisa que a gente tá aprendendo aí, você, hein, Wendel? Cara, que fantástico. Ó, esse aqui, se não me engano, é o que tem vidro. A gente quase não percebe o vidro nele. Não percebe porque mesmo. Ele volta a ser... Ó, canaleta. Legal. Fala pra nós um pouco, Carlos, da Riolax agora. Sim. No sentido de spa, no sentido de ofurô, eu acho uma... Não, talvez... Do que mudou no projeto? Conta pra nós isso aí que eu acho muito legal, cara, porque eu achei que voltou com muita força essa questão. Não sei se você lembra, né, Wendel? Nas casas dos nossos pais, antigamente, né? Poxa, a gente ia na casa dos amigos, aquela casa que tinha uma banheira. Cara, voltou com uma força. O que esse cara tá vendendo de ofurô, Wendel? Conta pra nós. Vamos lá, vamos partir de um princípio, que eu acho que a audiência aqui é técnica, né? A gente vai estar falando para alunos. Graças a Deus. Obrigado a todos que estão nos assistindo. E procurem a gente no unisalesiano.com.br. Sempre. Nós estaremos lá com os nossos cursos de arquiteturas, engenharia, saúde, enfim, né? Para alunos e formados. E o Carlão é ex-aluno nosso, hein, cara? Aluno. Vamos já desmistificar uma questão. Sim. Banheira, spa e ofurô. São coisas diferentes. Né? São e não são. Legal. Vamos lá. Eu trabalho com hidromassagens. Todos eles são hidromassagens. O que é hidromassagem? Massagem a partir da água. O nome já diz tudo. Então, se tem um jatinho, tem a água, hidromassagem, tá? Banheira
Banheira é aquela menorzinha, que Tá. geralmente você vai ficar sentado com a perna esticadinha, você não vai deitar por completo, para 1 ou 2 pessoas. Tá. Isso é banheira. Mais rasa, sentadinho com a perna esticada. Perfeito. Ofurô, a gente remete ao oriental. Aquele ofurô de madeira, Sim, né? sim. Que a pessoa fica agachada com água bem quente. O ofurô de origem é esse. Mas se refez uma releitura comercial desse produto, você fica sentado nele, igual nós estamos aqui, com a hidromassagem. Isso é ofurô. Legal. Para Legal. 1 ou 2 pessoas também. Tá. E spa, você vai pegar tanto a condição de banheira, Tá. tanto a condição de ofurô, ou seja, camas e assentos, Entendi. e vai colocar num produto maior. Você misturou. Você mistura. Que bacana. Para 3 ou mais pessoas. A gente chama de spa. E o spa, a gente faz aquela relação, né, com o spa da massagem. Sim, que você vai lá e vai ter uma pessoa... Pensou que delícia, Wendel? A gente sair daqui com esse friozinho, relaxar. É que a gente tem que trabalhar ainda, né, Wendel? Se não... E o spa. Mas o spa da hidromassagem, ele é uma sigla. Tá. Saúde pela água. Entendi, eu não sabia, cara. Quase ninguém sabe Não disso. sabia disso. Saúde Que pela bacana. Porque a gente faz a associação com o spa local, né? O local, que você vai num resort, num hotel... Local pra você relaxar, tem né? E na spa verdade de relaxamento. Mas o spa é saúde pela água. Por quê? Tem os benefícios, né? Sim. Hidromassagem vai melhorar dores crônicas, respiração, sono. Você tem os tratamentos com ozonioterapia, com cromoterapia. Tudo isso a gente vai adicionando nos equipamentos para poder melhorar a experiência do banho. Então, hoje, ela é muito diversificada, né? A gente fala do produto, ele é muito versátil. E por conta das obras terem um boom depois de pandemia, as pessoas olharem mais para a questão do conforto, as pessoas falam assim, poxa... Por que não ter um spa? Não, né? Por que não? O que a pandemia tirou das pessoas? A liberdade de sair, de viajar. Perfeito. Perfeito. Para onde você viajava? Para um cruzeiro, para um Resort, hotel de luxo, para um sim. resort. O que tem nesses hotéis, geralmente? Spa. Banheira, ofurô e tudo mais. Aí as pessoas passam lá, poxa... Por que não ter isso dentro da minha por que não tem casa? na minha casa? Legal. Em paralelo a isso, quando a gente observa a questão de como tem sido definida a arquitetura das casas, hoje das residências, você vai me dizer como que é a sua vida. Qual que é o lugar que você fica mais tempo na sua casa hoje? Hoje o lugar que eu mais tenho ficado ou é na sala de TV, porque é onde meu menino brinca ali, tá assistindo uma televisão com os brinquedinhos dele, e depois o quarto. Que não é mais um quarto, é uma suíte. Uma suíte, sim, sim. Mas pelo banho, teoricamente, hoje, por exemplo, o meu banho ele é um pouco mais demorado quando eu estou em casa, por conta de ser o momento que eu tô com meu filho. Exato. Então hoje, se eu tivesse em casa talvez um spa, que eu acho que se Deus quiser eu ainda vou ter essa oportunidade, eu estaria mais tempo ali com o meu menino. Exato. Esse é o ponto. Que é um ponto que às vezes as pessoas não vê, que realmente você colocou muito bem isso, entendeu? As suítes hoje, elas têm se tornado praticamente apartamentos. Aumentaram, com certeza. Quando você pega obras de médio, alto padrão, sim, as suítes aumentaram. Realmente. Então hoje você tem ar-condicionado dentro de banheiro. Hoje você tem TV, mais do que antes. Sim, né? sim. Jardim. E cara, teve um amigo meu, isso aí que o Carlos tá contando é bacana. Teve um amigo meu que construiu recentemente. Cara, ele colocou um frigobar. Frigobar? Dentro do banheiro dele. Porque é a hora que às vezes ele tá ali, né? Vai sentar no spa, vai tomar um vinho com a esposa, ou às vezes as crianças estão ali brincando, ele pega uma água, um refrigerante, um suco. Cara, virou um ambiente da casa dele diferente. É uma festa quando ele leva a molecada pro banheiro. Exato. Mas também tem o inverso. Porque às vezes você tem todas as necessidades sociais dentro e fora de casa. Sim. E na sua suíte é o momento em que você desliga. É o momento que você tira... Pra relaxar, pra esquecer um pouco, desligar o celular, que é uma coisa que nós ficamos muito escravos ultimamente, então, você
se permitir ter um banho ali de 40 minutos, 1 hora, relaxado. É outro nível, outra categoria. Ter todos os benefícios da saúde, melhorar seu sono, Sim. reduzir seu estresse, né? Então as pessoas passaram a observar melhor esses benefícios. Tô falando isso para dentro de casa. Claro. Para fora de casa, quando a gente vai ao spa, a gente vai falar do spa, hoje existe uma relação, né? Que nem a gente... Às vezes a pessoa pergunta, pô, Carlos, você compete com piscina? Eu falo, negativo, a gente não compete com piscina. Piscina Eu de verdade, eu nunca vi você nesse segmento, nessa competição, entendeu? Piscina é piscina, spa é spa. Quando o cliente pergunta o que é melhor, eu falo assim, é melhor você ter os dois. Tenha dúvida. Se você puder... Melhor do mundo ter os dois. Com Se certeza. puder, tenha 3. Tenha spa, piscina e sauna. Ótimo. É, melhor ainda. melhor ainda. Sim. Melhor ainda. Imagina, Wendel, piscina, sauna e spa. Que delícia, hein? Seria o melhor do mundo. Mas vamos olhar para o mercado hoje imobiliário. Tá. A gente tem uma redução de metro quadrado de terrenos. Hoje você não encontra mais... E o uso também, né? Você até encontra terrenos maiores, mas a média do mercado são terrenos menores. Não tenha dúvida. Mas quase todo mundo gostaria de ter algo com água em casa. E aí o spa passa a ser uma opção extremamente viável, sem comprometer o uso de metro quadrado da casa. Eu vou te falar uma besteira. Hoje, se eu construísse uma casa, pode ser que seja um sonho meu futuramente, eu optaria por um spa, não por uma piscina, mas um spa de talvez um pouco maior, de 6, 8 lugares talvez, né? Para que eu curtisse a minha família e os meus amigos. Exato. Não virar talvez um... Social, mas não muito. Isso. Social, mas não muito. Isso. E tem as demandas, né? O spa ele te dá uma possibilidade de uso imediato, praticamente. Vamos lá em casa tomar um banho de spa. O spa encheu, aqueceu, você tá usando. Sim. A piscina, claro, hoje já tem soluções de piscina para melhorar sim. isso. Mas a piscina, geralmente, se o piscineiro não foi, você não usa. Se você não aplicou produto, você não usa. Se a água não tá aquecida, você não vai aquecer 10, 15, 20, 30 mil litros de água, né, para poder... Em 5, 10 minutos para poder usar. Minutos, né? O spa não. O spa, mesmo que você tenha que aquecer do zero, em algum determinado tempo você vai aquecer. Você vai aquecer. Né? Então, até porque você vai enchê-lo já com água quente. Que é o ideal. Quando a gente entra na concepção inicial de projeto, a gente já indica que o cliente opte por utilizar algum sistema, seja boiler, seja elétrico, seja qual for, de água quente, né? E essa é uma parte importante do nosso trabalho, que a gente sempre bate nessa tecla. Consultar a gente antes do projeto. E tem tido muito projeto, Carlos? Tem. Se eu falar para você assim, por exemplo, em números, você tá com a franquia já há quanto tempo? Vai para 9 anos. 9 anos. Então, por exemplo, você hoje consegue facilmente pontuar, pós-pandemia, um percentual relativo de crescimento? Ou não? Eu tô falando uma besteira. Não, é um mercado... Aí falando questão de mercado, ele é um mercado que ele não tem uma constância. Mas aumentou. Aumentou a procura, aumentou o interesse por esse produto. Mas isso também gera uma coisa muito importante. Vamos falar de segurança. Tá. Eu acho que quando a gente está falando de uma marca de excelência, igual a Riolax e por isso que a gente escolheu trabalhar com ela, a gente está falando de excelência e de normas. Infelizmente... Isso aí é verdade, porque eu já passei uma situação... Passamos juntos, né? O Carlos, ele foi assim, ímpar nas colocações, ímpar na solução e realmente extremamente a resolução com seriedade do que ele tá falando, tá? Não tô fazendo nenhuma demagogia ou puxando o saco, não. Ele realmente isso que ele tá falando é realidade, entendeu? É segurança na execução. E isso é um tanto quanto grave, né? Eu gostaria só de falar de coisas boas aqui, só falar dos benefícios, mas eu acho que a gente não pode deixar o elefante no meio da sala. Infelizmente, com a pandemia e tudo mais, o mercado deu uma disparada, ele inflou, né? E com isso surgiram muitas outras marcas, eu nem vou dizer marcas, mas produtores de produtos de banho de hidromassagem. E muita coisa sem certificação, né? Perfeito. A gente tá falando de uma junção de coisas que, assim, a gente tá falando de água
energia elétrica Que dá choque, que queima, mata. e corpo humano. A gente não pode colocar a nossa família dentro de um produto sem certificação, Perfeito. sem um selo do Inmetro. Uhum. E aí eu vou defender novamente a marca que eu trabalho. A Riolax, ela tem um cuidado de... Se isso aqui for um spa, eu tenho um modelo de spa. Ela vai para certificação na sua versão full, com todos os acessórios, com tudo que ela tem disponível. Lá pro Inmetro fazer. Ela não certifica em separado para que aquilo possa virar um problema futuro. Não, reduzir. Perfeito. Então o que acontece? Gasta-se mais Mas muito mais. nessa certificação do equipamento como um todo, Full. com todos os seus acessórios full, como ele está falando, do que se você fizer em separado. E assim, por exemplo, tem coisas... vamos fazer um comparativo com um carro. O carro tem um pneu da marca X. Tá. Essa marca X provavelmente tem uma homologação Tem, pro pneu. tem. Só que, será que o pneu tá correto para esse carro? Será que se eu colocar esse carro na situação X, esse pneu não vai me causar um problema? Então, a Riolax toma esse cuidado. Então, nós temos frigobar, nós temos um frigobar refrigerado no spa, se o cliente quiser. Entendi. Então, eu preciso saber como ele performa numa situação de estresse. Claro. Perfeito. Porque se você perfeito. pegar um frigobar e colocar aqui do lado para ele funcionar sem estresse nenhum, tudo bem. Mas Agora, ele tá perto de outros motores, perto de água e tudo mais. Uhum. E nós temos certificação de todos os acessórios aplicados no produto, não em separado, porque tudo tem certificação separado. Porém, todavia, entretanto, lembrando só as aulas, Porém, né? todavia, entretanto... A gente observa hoje que existem marcas que homologam só casco, e eu falo marcas bem entre aspas, tá? Que homologam só casco, quando não, nem homologam. E aí você Bom, coloca Paulo, O resto, muito em risco, Sim. muito em risco. porque só o casco é uma coisa, os equipamentos que você citou A aí aplicação são outros. Os nossos produtos vêm todos montados de fábrica, o PVC que vem na tubulação é um PVC feito para a Riolax, então ele tem maior espessura de parede, então não é a mesma tubulação que você Suportar compra toda na a loja. carga, né? Para toda a carga, suportar toda a todo o pressão. problema. Tem toda uma questão de autodrenagem quando você esvazia o produto para não ficar mau cheiro. Acrílico importado, da melhor marca que existe no mundo, né? Todo um diferencial. Todo um que diferencial. Custa mais caro? Custa. Realmente a Mas gente te fala, entrega... mas te dá tranquilidade, te dá todo um respaldo com relação à segurança. A rastreabilidade, eu acho que é muito importante a gente falar isso, Perfeito. né? Tudo que tem tecnologicamente comprovado que funciona é aplicado aos nossos produtos. Então hoje a gente tem até automação. Hoje você pega, vão tomar um banho, você bota para encher, daqui, na hora que chegar na sua casa, tá lá a água na temperatura que você quer e tudo mais, tá integrado nesse sentido. Outro mito com relação ao produto de hidromassagem é que ele gasta muita água. Essa é a maior mentira que contam com relação a isso. Vamos fazer um paralelo. Um dos nossos modelos mais vendidos tem 1.200 litros de capacidade. E ele é para 5 até 6 pessoas. Vamos falar 5, vamos pegar por baixo. Você usa esses 1.200 litros de água durante várias horas, Sim. porque você vai estar lá com a sua família, com seus amigos, tudo mais, várias horas, e pode dar reuso para ela, porque ela tem filtros, tem sistema de ozônio e tudo mais. Você pode usar durante o final de semana inteiro essa água e jogar lá fora depois. Um simples banho de 15 minutos, ele gasta 250 litros de água. Aí se você fizer essa conta que você está falando de 1.200, são 240 litros por pessoa dentro durante horas. E num banho de 15 minutos, Você gasta isso. você gasta isso. Que legal. Tô falando isso num chuveiro comum, tranquilo. Tem ducha aí que solta... solta muito mais. Tem uma ducha famosa do mercado, não vou citar a marca, mas todo mundo sabe qual eu tô falando, que ela é queridíssima, porque ela é uma delícia, o banho dela é maravilhoso. Sim. Mas ela gasta, com pressurizador, 80 litros de água por minuto. É bastante, né, cara? 80 litros. É um absurdo. Você tomar um banho de 10 minutos são 800 litros. É uma caixa d'água que você esvazia. Ou duas, né, na verdade. Claro, a gente tá falando em condição extrema, mas ela chega a isso. Entendi. Então é um mito também que se tem com relação ao produto de hidromassagem. Na verdade, ele é um economizador de água. E também a gente sempre indica para os clientes, use cisterna,
essa é uma água cinza, Sim, você pode usar você pode reuso. para jardim, Perfeito. para lavar áreas de canil, de quintal, tudo mais. A gente sempre tenta orientar os clientes para ter esse reuso da água, para não desperdiçar ela à toa, porque é uma água boa. Entendi. Não é uma água ruim. Agora, assim, a gente indo para nossa reta final, eu queria que você fizesse, talvez, 2 parâmetros um pouco distintos no sentido de, primeiro, o que mudou, o que aumentou, ou o que você, por exemplo, poderia dizer sobre os projetos com introdução de spa, Certo? tá? E o porquê ou o que talvez a gente poderia, como profissional da área da construção civil, né? Falando em arquiteto, engenheiro, e o que a gente propõe, de talvez a prática ou o início, falo início por conta da questão cultural, do uso do tijolo ecológico. Tá, vamos lá. Primeiro falando da hidromassagem, é essa questão mesmo do olhar para dentro das casas como um porto seguro de conforto e da gente poder usar o máximo possível de relaxamento e criar momentos, igual você citou, né? De poder estar com meus filhos, de poder estar com a minha esposa, com meu companheiro, com minha companheira. Ter momentos únicos ali e com os benefícios que a hidromassagem tem. Tá. Infelizmente, a gente tem um produto que geralmente as pessoas vão ter contato em viagem, vão ter contato... Nem todas as pessoas sabem do benefício. Então, talvez seja esse a questão cultural que as pessoas ainda não utilizem tanto banheira, spa ou furô, né? Tanto é que você vai para qualquer país aqui, América do Sul mesmo, qualquer hotel, mínimo que seja, pode ser uma banheirinha de 1 metro, mas você toma banho dentro da banheira. Então tem uma questão cultural. Tem uma questão cultural aí muito forte e um vínculo muito forte com a piscina, fazendo a relação com o spa, né? Mas são coisas distintas, né? Então eu acredito que... Mas hoje tem mudado muito. Por essa questão do aumento de área útil das suítes, do aumento da função das suítes. Tanto é que não se fala mais banheiro, fala-se sala de banho. Sala de Mudou, banho. Tem mudado. Ela se tornou um cômodo extremamente valorizado. Negócio, business, uma casa com hidromassagem, seja na suíte, seja um spa em área externa, não sou eu que estou falando, é estudo de mercado. Tem uma valorização imediata, tanto para locação quanto para venda Legal. De 7%, mínimo. Basta você olhar, entrar no Instagram de imobiliária, que você vai perceber casas. Às vezes a casa é horrível, mas tem uma hidromassagem, o aluguel dela é um pouquinho mais caro. A casa para venda com hidromassagem, ela tá um pouquinho mais cara. É que nem quando a gente fala de uma cobertura de um prédio, né? Exato. Então a gente tá falando de valorização imediata do projeto e benefício. Os benefícios são... Eu poderia ficar horas aqui falando de benefícios, Perfeito. Né? Com relação ao tijolo ecológico, ao tijolo solo cimento, insisto, eu não defendo que ele seja o melhor método, mas ele é um ótimo método para o projeto certo. Tá. Vou dar um exemplo aqui para nossa região, que é uma região que tem muito rancho. E construir em rancho é complicado. Sim. Deslocamento, entrega de material e tudo mais. Eu te trago um material que é totalmente compatível com a estética, porque a estética de rancho, ela permite o tijolinho aparente e tudo mais. Fica perfeito, eu acho muito bonito. É o que combina, né? Sim. Aí é muito gosto. Tem gente que gosta da coisa mais plastificada, coisa mais ajustadinha ali, né? Mas para ranchos, por exemplo, mas eu tô falando um material que você não vai ter que levar caçamba para entulho, que você não vai ter que fazer descarte de caixaria de madeira, que você vai trabalhar com cola. É diferente. Com cola para colar esse tijolo, que você não vai precisar usar argamassa. Né? Que você vai usar baixíssimo volume de aço. Então ele fala, põe na ponta do lápis. Tempo, material, tal, ele vale a pena. Ele vale a pena. Legal. Ele vale a pena. É estudar projetos, né? O que eu faço convite a todos os profissionais ou curiosos que venham conversar com a gente, que vá lá à fábrica, que pegue o material na mão. Porque aí você vai entender do que eu tô falando. Sim. Né?
a facilidade, né? O quanto ele te guia literalmente para a efetividade e racionalidade da construção é bem bacana. E não podemos deixar de lado de falar dessa questão de responsabilidade com relação a resíduos e tudo mais, né? Se você está procurando uma obra que realmente você vai ter um baixo impacto ambiental, com certeza o tijolo vai funcionar. Tanto é que é uma obra muito mais resistente que uma obra comum. Sim. Sim. Isso a gente está falando de dados, não de achismos, né? Só para contar um caso assim, bobinho. Teve um estudante de engenharia que estava no Rio fazendo intercâmbio. E lá das atividades da faculdade, ele aprendeu a fazer tijolo ecológico com uma prensa manual, o mais arcaico possível. Assim, coisa que um sai de um jeito, outro sai de outro, mas ainda é um tijolo legal. Ainda é um tijolo legal. E ele morava no Haiti. E o Haiti a gente sabe que tem terremoto, tem desastres naturais infinitos lá. E quando ele terminou o intercâmbio, o pessoal deu a prensa para ele. Leva pro Haiti para você poder construir lá na sua comunidade. Se eu não me engano, ele construiu 6 ou 7 casas com essa técnica. Teve o terremoto. Não caíram as casas? As casas não caíram. Cara, que bacana. As casas não caíram. Uma trinca, uma rachadura ali e tal, mas as casas não caíram. E ele fez com tijolo da forma mais simples, mais arcaica possível. Então ele teve... Na prensa, a terrinha, só o cimento, na alavanca ali, fazendo 200, 300 tijolos por dia, que é uma produção baixinha. E teve esse resultado. Então, assim, tá na história do mundo esse tipo de técnica. Bacana, isso aí é perfeito. Então, assim, a gente pode repetir o que deu certo lá no passado. Sim. Né? Questão cultural, né? Questão cultural. Voltando lá na história da visita, já tive com meus amigos arquitetos aí, né? Aplicações do tijolo de forma decorativa. Elemento vazado, decorativo e tudo mais. Então, assim, tem essa questão da liberdade criativa. Isso é bacana. E também. de baixo custo. É o que é o melhor hoje em dia. De baixo custo, né? Hoje você vai fazer uma parede de cobogó, custa uma fortuna o cobogó. Aí você faz lá com um elemento vazado com tijolo que custa, hoje, né? Falando na data de hoje, custa R$1,30 o tijolo. Barato. Sim. Né? Sem a dúvida. E detalhe, né? O último que a gente fez foi um muro grande, né? Até mandar um abraço pro Mark Stelly e pra Bia, que foi lá no escritório deles. Realizou de um dia pro outro. Porque é muito rápido, né, cara? Muito rápido. E foi a coisa mais linda. E o Marco chegou lá, cara, cadê o tijolo? Ele pegou, fez a paginação dele lá, assim, fica em pé? Não, vamos testar de novo. Ele levei lá pra fábrica, testar, fica em pé. Só segue isso. Então, ou seja, ele criou um negócio novo com material que já tá ali disponível há muito tempo. Que bacana, isso é né? legal. E isso é o que mais incentiva a gente, né? Fazer esse tipo... Te dá mais vontade de trabalhar e fazer mais tijolo. Dá mais vontade, né? Também o estúdio urbano do Rony da Gabi já utilizou, sim. né? Então, assim, são coisas que vão animando a gente cada vez mais pra trabalhar, né? E assim, quando a gente fala do estúdio urbano, assim, é sempre fora da caixinha, né? O Rony e a Gabi são fantásticos. Eu adoro quando eles me ligam, Carlos, eu tô com uma ideia aqui pro jogo. Eu falo, vamos fazer que vai ser legal. Então, são alguns exemplos que estimulam muito a gente. E a questão do RCC, do resíduo de construção civil, espero voltar aqui para falar mais disso. Com certeza. A gente vai voltar assim, ó, e em breve. O Carlos já me passou aqui que ele vai nos receber em breve com uma planta nova da empresa da Atamar Tijolos. Ele adquiriu uns equipamentos, cara, tá fantástico. Então a gente vai em breve, aqueles que estão nos ouvindo, vamos ter mais visitas técnicas na Atamar lá do Carlos. Então, Carlos, obrigado, cara, foi um prazer ter você aqui. De novo, agradeço aí a gentileza, você prontamente nos atendendo com a sua agenda. Eu sei da sua correria do dia a dia como empreendedor, como um parceiro técnico, um cara que adora resolver os problemas dos outros, um cara fantástico. Então, às vezes a gente entra numas furadas aqui. É isso aí, não tem jeito. Mas te agradecer. Pessoal, para quem está nos acompanhando, não deixem de acessar, aqueles que não nos conhecem, unisalesiano.com.br, para saber mais dos nossos cursos de arquiteturas, engenharias, as áreas da saúde. Vocês vão ver, quem quiser nos visitar, entre em contato com a gente e venha nos visitar. Carlão,
obrigado. Foi um prazer, tá? Foi muito bom. E eu vou trazer o Carlão num próximo momento pra gente falar mais do RCC. Sim. Primeiro eu vou levar o pessoal lá pra visitar e depois você vai vir aqui, Legal. Carlão. E só pra reforçar, Pirato, aproveitando. Claro. Tanto a Riolax quanto a Tamar, Perfeito. porta aberta. Obrigado. Nas redes sociais, o telefone que aparece lá é o meu. Então, Perfeito, agradeço. Carlos, quero saber mais sobre banheira. Ó, tô na faculdade, quero saber como que é uma banheira. Meu, e eu vou lá. falar, não é porque o Carlos tá aqui não, mas nunca deixou de nos atender. Então isso aí que ele tá falando é realidade. Pode acessar Riolax, Saratuba, pode acessar a Tamar Tijolos, que eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem atendidos. E quiser visitar a fábrica, quiser conhecer, prazer, ir lá se sujar um pouquinho na poeira, a gente tá de porta aberta, porque eu acho que muda muito a concepção, o entendimento quando você pega na mão e quando você vê alguma coisa sendo produzida. Com certeza. Mas muito obrigado. Obrigado você. Pela oportunidade. Imagina, um abração. Carlão, gente, um abraço. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.